Bom, agora a gente vai aprender um recurso novo e eu vou aplicar esse recurso em um monte de objetos que a gente for criar e um monte de funcionalidades do nosso jogo, né? Que no caso seria a coroutine. Uma coroutine, ela nada mais é do que você criar um método, certo? Que vai ter um processamento assíncrono, ou seja, você tem lá o seu método update, ele está sendo executado, né? Não importa quantos updates você tem no seu jogo, né? Quantos objetos tem rodando no update, eles estão todos rodando sincronizados, ou seja, tudo está acontecendo no mesmo tempo, na mesma linha temporal ali para eles. Aí vamos supor que em algum momento eu quero paralisar um objeto ou fazer ele acelerar, não sei. Eu quero alterar o tempo de alguma coisa acontecendo dentro do meu jogo, mas eu não posso alterar o update, porque senão o jogador vai sentir que aconteceu uma aceleração, um travamento ou algo assim. Então eu teria que gerar um processamento à parte, certo? Do processamento principal. Aí eu utilizo essa coroutine, onde eu vou conseguir criar, certo? Um processamento paralelo, rodar esse processamento sem interferir no principal. Bom, vamos ver como isso funciona. Aqui no caso, a gente criou aqui o script do tiro para que ele fosse disparado quando eu pressiono a tecla, certo? Vamos alterar um pouco isso. Fora do método update, dentro da classe ainda aqui, né? A gente vai criar um enumerator. Aí aqui no caso, enumerator é o tipo de retorno que esse meu método dá, ou seja, ele vai retornar uma contagem, né? Então aqui, aí eu vou colocar aqui disparar, né? Que seria o disparo dos projéteis e beleza, tá? Bom, basicamente é isso por enquanto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou falar que minha nave vai atirar sozinha. Então eu vou pegar essa linha aqui, que é onde eu instancio os meus tiros, né, onde os tiros saem ali. Eu vou tirar ela daqui, por enquanto, e vou colocar ela aqui. Só que é o seguinte, eu vou colocar ela aqui, então ele vai disparar um tiro, aí eu vou esperar um tempo, um intervalo, aí dispara o outro, aguarda um intervalo e assim por diante. Para eu poder gerar uma pausa aqui, eu vou colocar aqui IOD, certo? Return, new, wait, 4 seconds, certo? Que aqui no caso ele vai fazer o que? Ele vai executar o comando e vai retornar o que? Uma espera. Entre parênteses aqui eu coloco o tempo que ele vai aguardar, certo? Vamos supor que eu quero que ele aguarde, sei lá, 1,5 segundos, tá? Aí no caso aqui a gente entra com float, ou seja, cada um float seria 1 segundo. Então ele aguarda ali. Só que aqui é o seguinte, ele aguardou, então ele executaria esse comando, aguardaria e retornaria e não faria mais nada. Mas uma possibilidade que a gente tem também, se a gente quiser fazer com que esse método seja executado em looping, é chamar ele, certo? No caso, como ele é uma coroutine a gente não pode chamar como um método normal, vir aqui simplesmente disparar e chamar o método. A gente tem que fazer diferente. A gente tem que chamar inicializando ela, startando ela. Então eu venho aqui, ó, start coroutine. Aí entre parênteses eu coloco o método que eu quero inicializar, certo? Então tá ali. Se eu executar agora o meu jogo, vocês vão ver que assim, a nave ela vai estar atirando sozinha, certo? Aliás, ela não vai estar atirando sozinha ainda. Por quê? Quando o script iniciou, em nenhum momento eu fiz a chamada desse método aqui. Então aqui no caso, eu vou precisar ter aqui o método start. Tá? Então eu vou recriar aqui o método start. Vou criar embaixo aqui melhor. Que aí fica mais lógico em termos de sequência. Então eu venho aqui, ó, void start, certo? Anteriormente ele existia, mas eu apaguei ele, né? Aí como é que eu chamo, né, o disparar? Por ele ser uma coroutine, então start coroutine, certo? Aí vem aqui, ó, disparar, abre, fecha parênteses, beleza. Então aqui o que acontece? Eu startei ela, ele vai vir aqui, vai executar. Quando ele for retornar, ele vai perceber que ele está sendo chamado novamente. Então ele vai ficar aqui num ciclo, certo? Senão ele só executaria uma única vez, fazendo o quê? Ele teria a função. Se a gente não chamasse ele de novo, ele teria a função do quê? De executar algo e paralisar a execução desse script durante um tempo, certo? Para depois continuar sem afetar, claro, o método update, certo? Aqui no caso, como eu chamo ele aqui, eu vou gerar um looping nele aqui. Bom, beleza.
Vou salvar. Vou mandar executar aqui. Então, executei. Então percebe que ele está tirando sozinho. Eu não estou apertando nada, ele está executando ali o tempo inteiro, certo? Esse tipo de recurso também é legal, né? Ele é importante para você criar spawn de inimigos, por exemplo. Você fala assim, a cada 3 segundos eu vou gerar um inimigo na tela, né? Ou então eu vou fazer uma contagem de tempo para poder determinar esse desafio. Você quer criar um contador que conte, sei lá, de 0 até 60 segundos e você terminar. Então, a coroutine vai servir meio que para isso, tá? Então, toda vez que você precisa trabalhar com contagem de tempo, que seja assíncrona ao update, a gente utiliza a coroutine. Bom, aqui no caso, já que a gente começou, vamos criar um sistema de disparo onde assim, se você segurar pressionado o teclado, ele vai disparar a cada, sei lá, um segundo um projétil. E se você ficar apertando várias vezes, ele vai disparar cada vez que você dispara, né, que você pressiona a tecla. Bom, no caso aqui eu vou tirar esse start, porque não vai precisar agora. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui uma variável aqui fora e vou colocar assim, booleana, né, disparando. Então ele vai verificar assim, se eu estou disparando ou não. Então vai ser assim, ó. Se eu vier aqui, certo, e pressionar a barra de espaço e disparando, certo, for igual a falso, né? Aqui no caso eu poderia simplesmente colocar uma exclamação aqui, que significaria igual a falso, ou também poderia colocar o que? Símbolo de comparação e perguntar se é igual a falso. Bom, para ficar mais claro para vocês, como vocês estão começando agora, eu vou deixar aqui falso, na hora de ler você consegue entender melhor. Então, coloquei ali. Então, assim, a hora que ele entrar, né, quer dizer que ele não está disparando. Então, se ele começou um disparo, eu vou falar o quê? Eu vou falar que disparando é igual a true. Então, logo eu estou bloqueando, né, para ele fazer um novo disparo enquanto ele não completar esse disparo que ele fez. Tá? Aí o que eu vou fazer? Na hora que ele for disparar, eu chamo quem? Eu chamo a coroutine. Então eu venho aqui e chamo ele aqui, ó. Tá? Então ele vem, ele dispara e aqui ele vai aguardar, sei lá, um segundo, por exemplo. Certo? Então, beleza. Só que, o que acontece? Ele chama aqui, né? Ele dispara, aguarda e o que ele vai fazer? Logo depois que ele aguardou, eu vou falar que disparando, quer dizer que ele já fez o disparo, ele volta a ser falso, para que eu possa fazer um novo disparo, certo? Sendo assim, se eu vier aqui e executar o meu código, vocês vão perceber agora a funcionalidade aqui sendo executada. Então vem aqui, ó, manda executar, certo? Então, ó, estou mantendo pressionada a barra de espaço, certo? E ele executa ali. Vamos voltar aqui então. Então, tá ali, né? Então a gente chama ele, né? Tal. Uma outra coisa também que é interessante, né? Aqui é fazer o seguinte. Então ele fez aqui, disparou. Vamos pegar aqui no caso e vamos trocar a ação da tecla. Vamos falar aqui quando eu manter pressionado o botão, tá? Porque aí não vai ter a necessidade de eu ficar soltando e apertando o botão aqui agora. Então se eu venho aqui, opa, salvar aqui. Não. Ó, mandou aqui agora. Então agora realmente, quando eu seguro pressionado, a cada um segundo ele dispara um tiro pra mim. Só que se você tentar apertar várias vezes rápido, ele não vai fazer rápido, certo? O tiro. Então para isso a gente vai implementar uma outra coisa aqui também, tá? Então aqui a gente vai fazer assim, ó. Se você manter pressionado, acontece isso. A gente coloca aqui um else if, certo? Tal. E vamos criar aqui uma nova condição. Qual que é essa condição? A condição é assim, ó, input.get. Agora no caso a gente vai usar o button down, certo? Get button down aqui e vai verificar se eu estou pressionando a tecla de espaço. Deixa eu dar um espacinho aqui para não ficar tudo junto aqui. Então eu vou verificar aqui se ele pressionou a barra de espaço. E se ele pressionou, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar o projétil. Só que assim, pensa da seguinte maneira.
Eu vou replicar essa linha aqui, ó, certo? Isso aqui não é uma boa prática, tá? Porque se você pega, de repente, e altera alguma coisa nessa linha, você vai ter que ir lá em todas as linhas e alterar também, né? E imagina que você tem 50 chamados dessa linha aqui, você vai ter que ficar procurando no código. Então, o ideal seria a gente vir aqui criar um método, certo? Aqui, e, sei lá, vamos chamar ele de criar projétil, tá? Aqui. Ou, na verdade, assim, em vez de criar, instanciar projétil. Então a gente vem aqui, beleza. Aí sim eu pego essa linha aqui e jogo aqui dentro. Aí o que acontece? Toda vez que eu quiser instanciar o projétil, agora eu venho aqui, certo? E chamo o método, né? Instanciar projétil aqui e a mesma coisa aqui, ó. Aí se eu precisar alterar, só altera o método, altera todos os chamados. Instanciar projétil aqui. Então se eu salvar aqui agora, você vai perceber que agora ele tem uma funcionalidade interessante em termos de disparo do tiro, certo? Então se eu pressiono aqui, aí se eu manter pressionado, ele atira a cada um segundo. Se eu quiser várias vezes, é só apertar rapidamente que ele vai fazer do mesmo jeito também, tá? Então acho que assim a gente consegue entender um pouco sobre coroutine, né? E a gente termina, né, a implementação da funcionalidade de tiro da nossa nave aqui, tá? Então tá funcionando, ou pressionou, ele vai atirando ali. Caso você queira, né, que ele execute mais rápido, dá para diminuir o tempo aqui, sei lá, meio segundo, né? Vamos ver como é que fica. Então tá ali. Agora ele já tem um pouquinho mais rápido, certo? E é isso aí, pessoal. Vamos seguir em frente com o nosso projeto.